Olá, um abraço amazônico a todos e com que alegria cá estou eu, Andréia Souza, participando desta ação magnífica do MADEF, Movimento Afrodescendente Francisquense. Ah, que alegria estar aqui! Ah, que alegria fazer referência à Mama África dos contos etnológicos como aquele que explica por que o céu é tão alto. Porque um dia, lá no seio da Mama África, bem no começo das coisas e dos tempos, duas mulheres estavam, cada uma com uma mão de pilão, em um pilão, pilando grãos. E o céu, àquela época, era baixinho, baixinho, ele batia nas nossas cabeças. E lá estavam as mulheres, cada uma com uma mão de pilão, a pilar grãos e a conversarem animadamente. E conversando animadamente, subiu a mão de pilão, batiam no céu e o céu se ressentia. Ai, ai! E elas lá animadas na conversa, foi sim, sério, foi mesmo, tem certeza, foi, E quanto mais subiam a mão de pilão, na euforia da conversa, mais o céu, se ressentindo das pancadas, das furadas, subia e subiu. E ficou no alto, muito, muito alto. E é por isso que o céu é lá no alto. E cada estrela no céu é um furinho feito pelo pilão, pela mão de pilão das mulheres que estavam no pilão. Ah, nossa África, fonte e escoadouro da oralidade. Ah, nossa África, de tradições magníficas, de colaborações magníficas. Ah, mas estamos em uma feira de livro e eu quero ter a alegria de lhes recomendar 2 livros. O primeiro deles é este: Lendas e Fábulas do Brasil, da preciosa, da imperdível Ruth Guimarães. Ruth Guimarães, sim, mais de 60 livros publicados. Esta mulher de uma obra literária riquíssima, de uma contribuição para o repertório de todo contador, todo mediador. Ela traduziu do grego para o teatro, do francês para o teatro. Ela que escreveu o dicionário da mitologia grega. Ela que foi secretária de Cultura do município de Cachoeira Paulista, aqui no estado de São Paulo, aos 82 anos, secretária de Cultura e por 2 gestões consecutivas. O primeiro livro publicado da nossa preciosa Ruth Guimarães foi Água Funda. Ela, da Academia Paulista de Letras, ela elogiada, querida e respeitada por Guimarães Rosa, ela cuja obra magnífica precisa ser ainda mais divulgada, mostrada. Neste ano 2020, ela completa 100 anos que nasceu. Ruth Guimarães, eu recomendo este livro, a coleta magnífica, a forma coloquial com a qual ela escreve. Lendas e Fábulas do Brasil, da minha preciosa, da nossa preciosa Ruth Guimarães, essa negra magnífica, proativa. Eu recomendo também um outro para enriquecer aí o seu acervo bibliográfico. Este é de Jari de Arraes, Heroínas Negras Brasileiras, 15 cordéis que destacam 15 mulheres de histórias de muita contribuição para com a nossa história. Antonieta de Barros,
Aqualtune, Carolina Maria de Jesus, Dandara dos Palmares, Esperança Garcia, Eva Maria do Bom Sucesso, Laudelina de Campos, Luísa Marim, Maria Felipe, Maria Firmina dos Reis, Mariana Crioula, Na Agoutimé, Tereza de Benguela, Tia Ciata, Zacimba Gaba. 15 mulheres de histórias marcantes, atuantes. Eu também, como contadora de histórias que sou, como amo fazer também mediação de leitura, eu indico para vocês 3 outros livros que imperdíveis na biblioteca de um contador de histórias. Histórias de Ouvir da África Fabulosa, de Carlos Alberto de Carvalho, com ilustrações de Fábio Maciel, da editora moderna, da editora Imperial Novo Milênio. Mais um, do Rogério Andrade Barbosa, Bichos da África, Lendas e Fábulas, com ilustrações de Cissa Fittipaldi, da editora Melhoramentos. Mais um. De Rogério Andrade Barbosa, da editora do Brasil, Histórias Africanas para Contar e Recontar, com ilustrações de Graça Lima. Eu sempre gosto de dizer que devemos nos encher assim de nos abastecer, de nos fortalecer de livros. Encher-se, subsidiar-se de livros é livrar-se. Livre-se, tenha livros, livre-se. Eu também quero mostrar para vocês. Eu sou escritora, eu tenho 4 livros publicados. Eu tenho esse aqui, que é uma antologia de poetas do Mercosul, e eu tenho a honra de representar o Brasil neste livro, Poemas daqui e dali, que eu, ao final, quero dedicar um poema meu que está nesse livro a vocês. Esse também é um livro de minha autoria, um cordel. Eu integro aqui em São Paulo o coletivo Teodoras do Cordel, Mulheres Artevistas de São Paulo. Então esse é um cordel meu, A Valente Dadá no Reino da Eja Encantada. E tem mais um livro interessante. Todo livro é interessante. E aqueles que têm a temática negra se faz ainda mais interessante, uma vez que a gente tem que reforçar a importância da literatura que contempla essa temática. Este é de Edilson Marques da Silva, Negritude e Fé, o resgate da autoestima. Pois muito bem. Voltando ao meu primeiro livro publicado, esse, Toinha dos Inhamuns, A Menina que Amava as Palavras, é o meu primeiro livro. Está em sua 2ª edição, já esgotada. Esse livro eu falo do meu acesso ao livro e à leitura. Eu falo do meu amor aos livros, de quando eu me descobri lendo aos 6 anos, da minha sede e fome de ter livros e de não ter livros na minha casa, e de perguntar para o meu pai, de pedir para o meu pai, papai, me dá livro? E ele dizendo para mim, tu come livro? É, porque eu só trabalho para encher o bucho de vocês. E que eu, menininha, aquela menininha negra, magrinha de 6 anos, se concentrando para sentir e identificar fome de livro. Porque eu pensava na minha inocência dos 6 anos, na minha credulidade na primeira infância, que se eu sentisse fome de livro, eu diria ao meu pai, papai, eu tô com fome de livro. E ele me daria livro, porque ele trabalhava para matar a nossa fome. Mas eu não identificava exatamente a minha fome como fome de livro. Aquela fome que eu sentia parecia mais com vontade de comer baião de dois, rapadura com farinha, suco de cajá, chupa-caju. Então, meu pai não podia me dar livros, minha mãe, por mais que se esforçasse, também não conseguiria. Meu avô índio, eu tive a felicidade de ter um avô índio que lia.
que apreciava cordel e que tinha cordel. Então, a literatura da minha casa era a Bíblia, graças a Deus, era o cordel, era a revista dos meus irmãos que eu lia escondidas, revistas em quadrinhos, Mandrake, Tarzan, Fantasma. Mas eu queria mais, eu queria ler, não tinha livros. Então eu fui procurar livro no monturo, no lixo, monturo, como se fala lá no Ceará. E passei algumas experiências bem interessantes, outras de muitos sustos. Então eu conto um pouco aqui da minha saga de procurar livros no lixo, de como eu já havia achado livro que falava de castelos, de princesas, de piratas, de como eu achava que eu procurava livro no lixo. Para mim, eu estava brincando de caça ao tesouro. E pensava que cada livro que eu era a pirata e cada livro achado era um tesouro, o livro que eu achava no lixo. E, de fato, o livro é um tesouro. Falo aqui das brincadeiras, das cantigas de roda, que eu brincava com as minhas bonecas que a minha mãe fazia, belíssimas bonecas de pano que minha mãe fazia e eu as levava para brincar comigo no rio, na areia do rio, perto da minha casa. Eu levava as bonecas para brincar. E depois eu confeccionei uma biblioteca, minha biblioteca imaginária, no pé de manga no quintal da minha casa. Eu colocava as bonecas, contava histórias para elas, lia para elas, fazia mediação de leitura para as bonecas. E elas gostavam tanto que elas ficavam quietinhas, apreciando a leitura. Elas não falavam nada, gostando muito daquela leitura. E quando esse livro foi publicado, na primeira edição, junto com os livros, eu tive as bonecas, as toinhas. Esta é a Toinha, porque o meu nome original é Antônia Toinha, no carinho da minha família. Então esta é a Toinha. Esta é a Toinha. Eu sou a Toinha. Aprecio por demais ler, porque no livro eu acho fantasia, eu acho aventuras, eu acho descobertas. O livro é isso. Aventura, descoberta, ponte, afirmação, redenção, identidade. Ah, como eu amo ler, como eu amo livro. Hoje, graças a Deus, eu viajo por todo o Brasil, fazendo mediação, fazendo formação de mediação de leitura para educadores infantis, falando sobre leitura expressiva, contando histórias, fazendo formação de como ler e contar histórias. Hoje o meu sonho é que ninguém mais precise procurar livro no lixo. Então, para terminar a minha participação, eu quero dedicar a vocês dois poemas desse livro. Um é uma quadra, portanto, 4 versos, a estrofe é uma quadra. Livros e amigos. Livros que te quero tanto, amigo que os quero perto, são laços de muito encanto, riqueza da vida por certo. Eu quero dedicar também este poema. O amor, o que é? O amor é pássaro, voa, plaina, canta, bicoteia, rodopia, faz ninho. O amor é poeta, inspira, suaviza, celebra, encanta, faz arremates. O amor é artesão, pinta e borda, costura e customiza, faz arremates. O amor é coração, pulsa, toca, acelera, sente, aperta, faz batidas.
Agradeço ao convite, uma alegria participar de toda a ação que envolva livro, leitura. Livremo-nos, enchemo-nos de livros. Livremos, livrai-nos. Livro, livrai-nos. Um beijo amazônico para todos vocês.